Carol Curimbaba, eu percebi que ele fez referências seguidas às suas observações. Eu queria então começar com você. Como fazer? É uma situação extremamente difícil. Então, nessa viagem que eu fiz a Israel, a Dani também conhece profundamente o local, tivemos inúmeros encontros. Todos relataram o seguinte: toda vez que se tem uma conversa pautada na razoabilidade, em que se parece que vai chegar a um determinado denominador comum, com ambas as partes cedendo um pouco, para que todas ganhem mais, um dos lados, às vezes Israel, às vezes palestino, fala, não, pera um pouquinho, se está todo mundo de acordo, tem algum problema. Como resolver esse tipo de situação? E é claro, nós não queremos linkar esta questão nesta barbárie que não tem nenhuma justificativa, não ajuda em absolutamente nada, só contribui para trazer mais sofrimento ao povo de Israel, às vítimas e também ao povo palestino. É uma questão que envolve política internacional e política nacional. Tanto Israel quanto os países ao seu entorno não estão livres também das questões internas, das brigas internas. Não é só o Brasil que sofre com os extremismos de direita e de esquerda. E isso acaba enfraquecendo, inclusive, esses acordos. Tanto porque a oposição de cada local não quer que o líder seja responsável por um acordo de paz. E até quando os próprios apoiadores do governo local também nunca estão satisfeitos com um determinado acordo de paz que se faz. Agora, o que eu entendo é que, nesse momento, Netanyahu, ainda mais pelo cenário político que ele se encontra internamente, que o professor muito bem colocou aqui, ele não vai fazer um aceno nem, eu imagino, nem para um viés um pouco mais moderado ali, porque vai demonstrar até para ele, nesse momento, como, infelizmente, como uma perda, que não deveria ser visto como uma vitória, na realidade, ele tentar encontrar paz, mas o momento em que vários dos seus cidadãos estão morrendo, fuzilados, apedrejados e com bombas em cima da sua cabeça, muito difícil dele ir por um caminho intermediário, pelo menos nesse primeiro momento da guerra, cabeça. Dani Alves, nós estamos vendo agora, ali à direita, agora há pouco apareceu, já começa também a vir o sofrimento do outro lado. Eu diria que são inocentes de todos os lados, os jovens dançando numa balada, felizes, né? Uma rave, uma balada, despreocupados, seus parentes aqui. Israel é um país seguro internamente, você pode andar pelas ruas de Israel em qualquer horário, temos muito mais segurança que aqui no Brasil, e recebe a notícia que tiveram os filhos mortos ou perseguidos, né, em atentados. Um deles se abrigou num bunker e viu vários corpos sendo metralhados. Então eu pergunto para você, vítimas dos dois lados, nesse momento o governo de Israel deve ter muita sabedoria e saber se conduzir operacionalmente para minimizar as baixas, e no momento em que estamos com 15 horas e 51 minutos, e agora e 50 segundos também. Dani. Obrigada, Capês. Sem dúvida nenhuma. As questões estratégicas, elas... Pode falar. Dani, nós estamos agora, vou pedir para a produção, pede para chamar nesse momento, pedir para licença a você, nós vamos falar nesse momento agora com Rodolfo Queiroz Laterza, que é um historiador militar e especialista em guerra, isso que a gente estava comentando, Dani. Boa tarde, Rodolfo, você está aí conosco? Boa tarde, Capês, boa tarde a todos da Jovem Pan. Um prazer enorme conversar com você, muito obrigado por dividir conosco seu conhecimento. A questão que nós estamos colocando e debatendo aqui é a seguinte: é como você perseguir um grupo criminoso, uma organização criminosa que está acobertada numa determinada comunidade, vivendo ali e escravizando as pessoas à sua volta. Como numa comunidade, no morro do Rio de Janeiro, numa favela aqui de São Paulo, de uma outra grande região, uma organização criminosa que está ali. Você vai invadir aquela comunidade para atingir o seu objetivo. Como fazer isso de maneira operacional, minimizando os efeitos colaterais? Israel tem feito bombardeios em áreas que são de interesse estratégico do Hamas. Hamas usa escudos humanos. Como é que se faz esse tipo de ação? É invadindo o local, entrando no território? Qual a sua avaliação geral da necessidade de Israel dar uma resposta e essa resposta ter o maior nível de precisão possível, Rodolfo? Boa tarde. Inicialmente, não considerando aqui fatores políticos subjacentes ao conflito, respondendo a sua pergunta na análise tática operacional.
Para Israel promover uma incursão tática terrestre sobre Gaza, primeiramente terá que promover um cerco total. Mas para promover o cerco total, precisa restabelecer o controle de assentamentos transfronteiriços de Gaza com a área controlada pelas forças de defesa de Israel em próprio território israelense. Para isso são necessários diversos ataques de saturação dos centros de comando do Hamas, porém, é muito difícil atingir os centros de comando e controle do Hamas e também das demais facções palestinas. É importante destacar que não é só o Hamas, é o Hamas e pelo menos outras 5 facções palestinas que atuam em coordenação, elas atuam em bunkers, ou seja, em túneis subterrâneos, com uma complexa rede de fortificações construídas ao longo de anos. Portanto, terão que, no caso, utilizar bombas anti-bunker e os danos colaterais acabam sendo terríveis para a população civil ali existente. Tanto que as mortes, desde a guerra da Operação Cast Lead de 2008 e 2009, são predominantemente civis. Para promover uma incursão terrestre, as forças israelenses terão que utilizar significativamente, portanto, saturação de área. Infelizmente, ocorrerá muitas baixas civis. E, no caso, é importante destacar que o Hamas e as facções palestinas têm dezenas de milhares de sistemas antitanque e campos minados e dispositivos explosivos improvisados, que tornará o avanço através de blindados extremamente lento e perigoso. Haja vista o que nós temos visto já com uma grande perda de tanques principais de batalha pelas forças israelenses, no caso, o glorificado Merkava 4, que foi atingido por drones kamikaze. Então, é uma operação muito complexa, vai levar tempo e vai implicar em significativas baixas dentro das forças de defesa de Israel. Não à toa, Israel está mobilizando 300 mil reservistas. Só que desses 300 mil não irão diretamente para Gaza. Eles terão que se fixar na fronteira norte com o Hezbollah, tendo em vista cada vez mais escaramuças entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel e a perspectiva de que, iniciada a operação terrestre em Gaza, o Hezbollah inicie também ataques sistemáticos, retaliatórios a Israel e haja uma segunda frente no sul do Líbano. Olha, eu vou tentar fazer uma coletivização de perguntas aqui, que nós estamos no final do nosso programa, mas eu queria primeiro, o Irã pode ter fornecido drones de alta precisão ao Hamas, aqueles que estão sendo utilizados pela Rússia na Ucrânia? Vou aglomerar as perguntas. 2, qual o papel que os reféns poderão desempenhar na contenção de Israel nesse momento, já que não dá para negociar e também não pode deixar de avançar? Guarda essas 2 perguntas. Felipe, para mim, porque depois eu vou fazer ao mesmo tempo, não vai dar tempo. Perfeito, rapidinho. A ONU está criticando muito a tal punição coletiva, dizendo que seria um crime de guerra também, né? O cerco de Israel na faixa de Gaza, não permitindo alimentos e nem medicamentos, cortando energia elétrica e cortando água. Existiria outra alternativa? E o que o senhor acha disso aí também? O cerco de Israel, exatamente, a condenação da ONU. Carol, alguma pergunta? Não, acho que eu entro na do Felipe. Entra nessa. Tudo bem? Renato? Eu ia perguntar a mesma coisa. Exatamente. Então, essa questão dos reféns, armamentos como drones que podem ser utilizados dentro de Israel, que aumenta, dentro da faixa de Gaza, que aumenta o risco da incursão, e esse cerco humanitário que pode colocar a opinião pública mundial contra Israel. Nessa avaliação, você tem 2 minutos para falar. Vamos lá. Inicialmente, a provisão de assistência técnico-militar do Irã. O Hamas tem conexões com o Irã, sim. Fundamentalmente, entretanto, não apenas nas brigadas Katib al-Qassam, mas também nas brigadas Al-Quds, que é a força combatente mais bem treinada. Só que o Hamas e diversas facções palestinas, eles já adquiriram uma certa autossustentabilidade para fabricar os chamados drones do tipo FPV, que é aquele drone de um ponto de visão, ou seja, um soldado e um controlador faz o direcionamento por uma geolocalização contra um alvo. Então, claro que isso teve assistência técnico-militar, porém, são drones baratos, uma tecnologia relativamente simples, mas que com bons engenheiros conseguem proliferar. A questão dos reféns. Bom, a doutrina israelense histórica, eu não estou formando juízo de valor, considera que a aniquilação do inimigo para fator de dissuasão, quando não é possível uma avaliação de cálculo de custo-benefício resgatar o refém, diante de uma ameaça ao Estado judeu, ela considera absolutamente prioridade a destruição do inimigo em detrimento dos resgates de reféns. E é claro que o cerco
a Gaza, resultando no corte de fornecimento de energia elétrica e água, isso visa a rendição completa. Isso é um mecanismo clássico de adoção de guerra, mas que, obviamente, viola o direito internacional. Agora, essa guerra, esse conflito, há tempos não obedece a nenhuma convenção do direito internacional humanitário e do direito de guerra. A Convenção de Genebra e a Convenção de Haia, há muito, foram rasgadas por ambas as forças beligerantes. E a psique do combatente, tanto das forças de defesa de Israel quanto do Hamas, é de uma radicalização extrema, de um embrutecimento total. E isso vai levar a uma deflagração muito séria e uma dificuldade de resolução diplomática do conflito. Muito obrigado, agradeço também o poder de síntese, mas nós queremos voltar no próximo programa com você ainda essa semana, viu? Muito obrigado, nós estamos encerrando aqui a nossa participação do nosso Linha de Frente.